Senhor, com o coração grato, nós nessa noite nos aproximamos diante de Ti unidas, no mesmo Espírito, Senhor, celebrando junto com a nossa irmã essa alegria, essa conquista na sua casa e essa bênção particular na vida dela, Senhor. E nós queremos juntas nesta noite Te entronizar, Senhor, e declarar que Tu és o Senhor das nossas vidas, declarar que nessa noite nosso coração se abre mais uma vez para ouvir a Tua voz, para receber do pão que o Senhor tem para nós e para reentendermos em revelação, Senhor, como prática na nossa vida. Vem, Senhor, nessa noite, que o Senhor ache espaço em nós, no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente. Ache espaço, Espírito Santo. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, seja presente no meio de nós. E nós te adoramos, nós te celebramos e te recebemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pega aí o seu capacete de construção, né? A sua ferramenta de construção, porque é isso que a gente tem feito nesses últimos dias, né, gente? Construindo um caminho de intercessão e criando novo à nossa volta. Então, umas semanas atrás, a Márcia falou sobre o Salmo 139, esse processo de sondagem dentro de nós, que é um processo bom, que é um processo que Deus traz à tona, aquilo que precisa ser transformado em nós, mas também revela para nós quem nós somos, né? Filhas do Deus vivo. Depois, na outra semana, nós falamos sobre o haja luz, que essa é uma palavra que pode transformar a nossa vida, né? É o antes e o depois. Quantas aí estão prestando mais atenção e profetizando haja luz na sua casa, na sua família? Amém? É um aprendizado novo, é uma ideia nova, é uma visão nova daquilo que sempre esteve ali. Mas quando nós começamos a ministrar haja luz, parece que o céu se abre, né? E a gente começa a ver as coisas pelas quais a gente tem que orar, Deus vai revelando, vai mostrando para a gente aquilo que a gente tem que fazer, vai dando o caminho, vai dando o norte para a gente, né? Graças a Deus por isso. Semana passada, a Márcia falou sobre a mulher cananeia, né? Aquela mulher que sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor, sem nada, ela se entregou completamente, ela se lançou completamente, se humilhou diante do Senhor, e essa tem que ser a postura do nosso coração, vir para Deus com tudo, com o nosso coração aberto, com o nosso coração simplesmente jogado, derramado na presença dele. Eu lembro que uma das ministrações o ano passado, eu falei sobre se derramar como água, porque Paulo falava assim, que ele está se derramando como uma oferta de libação, né? Quando você se derrama, a água, ela toma o formato daquilo na qual ela foi derramada. Se é um copo, é um copo, se é uma jarra, se é uma forminha de gelo, é uma forminha de gelo, né? Mas e quando a gente se derrama em Jesus, então a gente se torna a imagem e semelhança do nosso Deus todo dia que a gente se derrama na presença dele. É quando você se torna assim, e na presença de Deus a gente derrete mesmo, né, gente? Derrete como cera, porque aquela coisa ali, não tem como, o Senhor, ele derrete o nosso coração. Então, quando a gente se entrega, quando a gente se derrama na presença do Senhor, é uma coisa maravilhosa, porque a gente toma o formato dele, nós nos derramamos nele, e isso é um processo maravilhoso. E essa mulher cananeia, ela fez simplesmente isso, ela se derramou completamente, né? Ela não tinha um plano B, como a gente falou, ela não tinha uma carta na manga, ela não tinha uma alternativa, se não der certo com Jesus, então eu vou lá na outra porta. Não, essa mulher, ela se entregou completamente, totalmente, ela não tinha plano B, e ela foi com toda a fé que ela tinha diante do Senhor, e a filha dela foi liberta. Então, não sei se você está percebendo, mas são, assim, alguns blocos que a gente vai colocando cada semana para trazer esse entendimento, primeiro, de quem nós somos em Deus, né? De quem Deus é, quem nós somos, quem são os nossos filhos, né, nesse processo. E eu estava orando hoje no meu carro, e uma coisa que o Senhor falou comigo, só coloca no mudo, por favor. Eu estou ouvindo um background. E hoje eu estava orando no meu carro, e eu comecei a orar pelos meus filhos, né?
Então é interessante porque a gente ora pelos filhos como sendo mãe, né? Esse é meu filho, essa é minha filha. Mas Deus não tem neto. Deus só tem filho, né? E assim, e aí eu comecei a ver os meus filhos como filhos de Deus, não como meus filhos, mas como filhos de Deus. E eu fico imaginando, será que a nossa perspectiva seria diferente se a gente orasse pelos nossos filhos, não como os nossos filhos, mas como filhos de Deus? Como filhos de Deus que tem que passar por um processo, né, de crescimento, de aprendizado, de amadurecimento, da mesma forma que a gente. Eles são filhos de Deus. Então, o nome do homem significa isso, né? Filhos do Deus vivo. Nós estamos trazendo os nossos filhos à presença. E, na verdade, quando a gente fala de nós, dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, e diante de Deus são gerações de filhos. Deus não tem neto, ele só tem filho. Amém? Quando nós oramos, trazendo os nossos filhos, né, para a presença do Senhor, vamos trazê-los como filhos de Deus, como filhos do Deus vivo, que é o nome do homem, né? E a gente falou sobre o primeiro dia da criação foi o haja luz, foi a separação das trevas, né? O Espírito Santo de Deus parava sobre o abismo e diante daquela ordem, como a Lucineide estava falando, né? Aquela ordem, aquela palavra de ordem, aquela profecia que sai da nossa boca e ela vem com a unção do Espírito Santo e começa a criar o ambiente para o milagre acontecer. Quem cria Deus, mas nós criamos o ambiente para aquela semente florescer, para aquela palavra crescer. Então, no segundo dia da criação, depois que já foi criada a luz, né? Porque a luz é imprescindível para tudo. Então, vamos ver hoje qual foi a segunda coisa que Deus fez nesse processo, né? E uma coisa que me impressiona muito nesse processo de Gênesis, nesse processo da criação, é que Deus poderia ter criado tudo num piscar de olhos, porque Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele poderia ter falado, o mundo seja criado, e seria criado. Mas Deus é um Deus de processos. E Ele faz tudo em sincronia, e Ele faz tudo com uma ordem maravilhosa, que mesmo que a gente não entenda, quando a gente olha para trás e volta um pouquinho, você fala, meu Deus, agora eu entendo, porque tudo aconteceu na ordem que aconteceu. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem, Ele faz tudo de forma sincronizada, Ele faz tudo de forma arranjada. E assim, na Bíblia nós lemos, né, nós falamos que 7 dias, a semana tem 7 dias e tudo mais. Mas a gente precisa entender que quando o mundo foi criado, não existia calendário, não existia relógio, não existia nada. Então, assim, quem pode me dizer que esse dia de criação durou só 24 horas? Né? Eu não fui ao fundo estudar, mas, assim, algumas coisas que eu já li falam que os primeiros calendários, os primeiros relógios surgiram no tempo dos egípcios. Então, se você imaginar, a gente não pode nem dizer que realmente esse dia de que está falando aqui é um dia de 24 horas. Salmos fala que 1000 anos para Deus é como um dia, né, e um dia como 1000 anos. A gente não sabe quanto tempo demorou entre um dia e outro de criação, mas nós sabemos que foi feito dentro de um propósito e dentro de um processo. O texto que a gente vai ler hoje está em Gênesis 1, é do verso 6 ao verso 8, e eu recomendo que você abra a sua Bíblia e leia em diferentes versões, porque cada uma traz algo de especial. A minha aqui se eu não me engano, é NVT, e está dizendo assim, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e que ele cause a divisão entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento, e as águas que estavam sobre o firmamento. E assim foi. E chamou Deus ao firmamento céu, e veio a tarde, e veio a manhã, o dia seguinte. No dia que Deus me mostrou esse texto em Gênesis, foi uma fase muito difícil da minha vida, uma fase muito complicada com o meu filho, e estava tudo meio, como eu já disse antes, bagunçado, né, sem muita ordem, sem muito
não dava para entender, estava realmente um caos. E quando o Senhor me mostrou dessa maneira aqui, ele fez separação entre o céu e a terra, ele fez separação entre as águas e as águas, ele criou um firmamento, ele criou algo abaixo do firmamento e acima do firmamento. Quando eu comecei a entender isso e orar, eu falei assim, Deus, da mesma forma que o Senhor fez separação entre as águas, separação entre o céu e a terra, separação, a palavra de Deus fala que ele separa juntas e medulas, né? A palavra foi liberada e a terra começou a ser separada. E foi criado o firmamento, foi separado o firmamento da terra. Você imagina, a palavra de Deus tem o poder de separar as coisas, tem poder de rasgar entre uma coisa e outra, de separar juntas e medulas, como a palavra do Senhor fala. Baseado nessa palavra, queridas, eu comecei a orar e falei assim, Senhor, em nome de Jesus, separa o meu filho das trevas. Separa os meus filhos das amizades que não estão sendo produtivas na vida dele. Deus, separa a confusão, separa a bagunça que está no cérebro dele. Às vezes eu orava por ele, eu via como se fosse um novelo de lã todo enrolado. E eu comecei a orar e a visualizar a vida dele sendo separada de todas as coisas que estavam trazendo ele para baixo, que estavam atrasando a vida dele, que estavam prejudicando o crescimento dele. Falei, Deus, em nome de Jesus, separa os pensamentos na mente. Deus, separa o dia e a noite, que ele entenda que o dia foi feito para trabalhar, para estudar, e que a noite foi feita para dormir. Gente, é um entendimento tão real e tão pontual, quando você começa a orar nesse sentido e pedir ao Senhor, Senhor, separa a vida do meu filho, separa o joio do trigo, separa o bem do mal, separa a amizade positiva, né, benéfica da amizade ruim, separa os pensamentos de morte, porque meu filho só não morreu porque Deus não quis mesmo, porque ele procurou todas as maneiras que pudesse para acontecer, vários acidentes de carro, várias coisas aconteceram com a vida dele, né, uma overdose também, então assim, era uma coisa atrás da outra, eu falei, Senhor, separa esses pensamentos de morte da vida do meu filho, abre a mente dele para que ele possa entender a tua palavra, traga a luz. E aí, assim, você começa orando, você ora pela luz e você ora pela separação, fala, Senhor, traz um novo sobre a vida dele. Porque imagina só existia luz e não existia céu e terra. O mundo como a gente conhece hoje não existia. Era uma coisa só. E eu falei assim, Deus, se o Senhor pode separar o céu e a terra e criar algo novo, separa o bem do mal, separa a luz das trevas, o entendimento e a mente do meu filho, para que ele possa entender e ver as coisas com clareza. E assim, eu estava falando que Deus é um Deus de processos. E tem alguns processos, gente, que são tão importantes para a gente entender, porque Deus não vai fazer no seu filho algo que ele ainda não fez em você. A primeira coisa que esse Deus de processo, a primeira coisa que ele faz é trabalhar em nós, dentro de nós, no nosso coração, na nossa perspectiva, no nosso entendimento. Aí, na minha cabeça, eu achava que ele estava errado. Na minha cabeça, eu achava que tudo que ele estava fazendo estava errado, e que eu, como mãe, sabia o que era melhor para ele, que eu sabia como orar por ele. Gente, Deus me virou de cabeça para baixo. O maior milagre nesse processo todo foi a minha vida, a transformação, a minha vida com Deus, o jeito que eu comecei a ver Deus, o jeito que eu comecei a interpretar sofrimento e dor, dificuldade. Deus separou da minha vida a religiosidade da intimidade com Deus. Eu fui liberta da religiosidade durante esse processo de libertação do meu filho. Estou sendo, né, liberta. Não é uma coisa que de vez em quando ainda eu me vejo presa em algumas coisas que eu sei que nem base bíblica não tem, né? Mas o Senhor me libertou da religiosidade, me libertou daquele ranço religioso que põe uma como fala assim, uma etiqueta, né? Na cabeça, assim, na testa das pessoas, para identificar o que elas são, o que eles não são. Eu falava assim, Deus, meu filho não é um drogado,
Meu filho é meu filho. Ele nasceu de mim. Ele é filho do Altíssimo. Ele é precioso. Ele é um diamante que precisa ser polido. E Deus mudou a minha maneira de ver o meu filho. Eu falei várias vezes aqui, toda vez que eu olho para o meu filho, eu tenho uma gratidão profunda a Deus. Porque se não fosse pelo que eu passei com ele, eu jamais saberia, entenderia o amor incondicional de Deus por mim. Nesse processo de ser mãe, Deus me ensinou a ser filha. E esse foi o maior presente que eu recebi nesse processo todo. Então, existe um processo de Deus em nós. E o primeiro processo é nos fazer filha, fazer nos entender que nós somos filhas de Deus. Que como filhos nós temos não só o aconchego, não só o acalento, mas também nós temos autoridade. Nós temos o nome do nosso Pai. Como filhos nós somos herdeiros. E como herdeiros nós temos autoridade. Então, entender que nós somos filhas não só para ficar no colo do papai, mas nós somos filhas para agir em nome dele, com a autoridade que ele nos deu. E nesse pensamento, eu comecei a profetizar e a ordenar mesmo no mundo espiritual. Afasta em nome de Jesus. Uma situação muito específica que eu posso pontuar. O Felipe estava namorando uma menina que era uma menina muito complicada, muito confusa. O relacionamento era bem tóxico mesmo. E, assim, não trazia nada de bom para a vida dele. E assim, o negócio estava ficando mais sério. E um dia eles brigaram. Eu estava minha janela aqui de casa, dá para ver aqui onde a gente estaciona o carro. E eles brigaram. E eu escutei um barulho, eu olhei pela janela. E aí, eu já estava orando, né, para Deus separar, não separar dela, mas separar da situação de toxicidade. Tanto para ele não era bom para ela e ela não era bom para ele. Não era só ela que não era boa para ele, não. Ele também já não era bom para ela. Estava causando, assim, problemas sérios para ela também. E eu comecei a orar, não contra a pessoa, mas contra a situação, pedindo ao Senhor uma intervenção. E assim, eu chorava, gente, e falava, e clamava, e pedia a Deus, e orava, e orava, e orava. A minha filha, Júlia, ela passou pela janela, viu o que estava acontecendo, ela levantou a mão e falou assim, em nome de Jesus, espírito de manipulação, eu te proíbo de entrar nessa casa, você sai agora em nome de Jesus e não volta nunca mais. Virou as costas e foi para o quarto dela. A menina foi embora, nunca mais apareceu na nossa vida. Sumiu, desapareceu. E assim, eu orava, pedia, e aí veio a minha filha e exerceu autoridade sobre aquele espírito de manipulação. Eu saí em nome de Jesus e não volte mais, se deu a ordem para não voltar mais. A menina sumiu do planeta. Minha mãe outro dia encontrou com ela no Facebook. Eu falei assim, Jesus amado, e eu já tinha falado, porque ela ficava aqui, às vezes ficava aqui em casa, eu já tinha falado assim, vai embora para sua casa, vai embora, a menina não ia, nem mandando embora a menina ia. Mas por quê? Não era ela. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Mas eu tão envolvida naquela batalha, não estava entendendo, e a Júlia passou assim com um discernimento espiritual, com autoridade, e eu lembro que o Senhor falou assim, é com autoridade que lida nessa situação. Você é filha, você tem autoridade. Então, nós precisamos exercer essa autoridade, amém? E nesse processo, e alguns processos, gente, vão ser bem solitários. Aí você fala assim, mas por que solitário? Porque Deus quer transformar você. Ele quer transformar eu. Ele quer transformar cada uma de nós em particular. Então, algumas coisas vão parecer bem solitárias mesmo. Algumas lutas vão parecer que são só suas, porque elas realmente são só suas, né? E os amigos podem estar juntos, consolar, podem levantar, segurar os braços, né? Como Arão fez lá com Moisés enquanto ele estava lutando. Mas algumas lutas são solitárias, porque o Deus quer transformar o nosso coração. E não tem como ele fazer isso de forma terceirizada. Ele tem que fazer em nós, amém? Em nós, dentro de nós. Não tem como terceirizar esse processo. Deus quer curar feridas em nós. Deus quer curar a nossa alma. Quando a gente fala sobre o processo de criação, sempre tenha esse tripé em mente, né? O corpo, a alma e o espírito.
Nós somos tudo, nós não somos só espírito. Porque muitas vezes as pessoas entram em batalhas espirituais ferrenhas e expulsa o diabo e faz, e aí não dorme, não toma água, não cuida do corpo, não se alimenta. E quando a gente está passando por dificuldade, por sofrimento, é muito fácil a gente negligenciar o corpo. E é muito fácil a gente passar por cima das emoções e espiritualizar tudo. Mas nem tudo é espiritual, gente. Nem tudo. Nem toda causa de problema é espiritual. Muitas vezes é emocional, muitas vezes é físico. Uma falta de um hormônio, uma falta de vitamina. Então, não vamos espiritualizar tudo, não. Vamos manter as coisas num nível bem maduro, bem inteligente, bem com discernimento no Senhor. Amém? Para não espiritualizar as coisas. A batalha, ela é real, mas as nossas necessidades físicas e emocionais também. Não é só o espírito, é o corpo, a alma e o espírito. Então, que haja luz no corpo, haja alma, haja luz no espírito, haja luz nas emoções, nas decisões, em tudo. Se a gente está orando aqui por separação, Deus me separa dos maus hábitos. Às vezes a gente quer que os nossos filhos, por exemplo, qual é a diferença no cérebro, tá, gente? Do ponto de vista de adição, do ponto de vista de vício. O vício do açúcar não é diferente do vício do álcool e não é diferente do vício da droga. São os mesmos neurotransmissores que são ativados ali, a zona de prazer, dentro do cérebro da pessoa. As consequências são diversas, né? E são muito diferentes. Mas tem gente que é viciado em Coca-Cola, viciado em açúcar, viciado mesmo. Não estou falando assim, tomar, mas é viciado mesmo, não consegue viver sem. Então, assim, qual é a diferença? Nossos filhos não vão vencer um pecado que a gente ainda não venceu. Quando nós vencemos, nós temos autoridade para ministrar naquela área. Então, Deus teve que curar muita coisa dentro de mim. Primeiro, eu como filha, né? E coisas dentro de mim, depois o meu casamento. Depois, meu filho veio terceiro ali no processo. É um processo. E a gente precisa, e nós não gostamos muito de processo. Nós somos uma geração que é a pipoca do micro-ondas. Pega o saquinho lá, põe no micro-ondas, estourou, come, pronto. E Deus é o Deus da colheita. Ele te dá a sementinha do milho, você vai ter que ir lá plantar, vai ter que regar, vai ter que cuidar, vai ter que tirar os matinhos de volta, e a pessoa fala assim, eu estou numa fase de colheita na minha vida. Só fica animado com colheita quem nunca viu um fazendeiro trabalhar. Gente, aqui, ó, a fazendeira aqui, ó, ela planta milho, tá cheio de bolha a mão aqui. E uma coisa que a gente às vezes não entende, que a gente fala, a questão da colheita, a colheita é uma fase de muito trabalho também, né? E Deus é um Deus de processo. Tudo que ele faz em processos. Ele poderia ter criado o mundo num piscar de olhos, mas ele fez. Ele fez o mundo em etapas, de forma sincronizada, de forma a criar aquilo que precisava ser criado naquele momento que precisava ser criado. Então, o nosso Deus, ele é um Deus de processo. E Deus, às vezes, ele não faz o processo mais rápido, porque eu até anotei algo que eu escrevi aqui, o processo. Ele não nos livra do processo quando ele sabe que o processo é o que vai nos livrar. Vou falar de novo. Deus não nos livra dos processos quando ele sabe que os processos é que vão nos libertar. É através da espera, é através do todo dia, é através do levantar de novo, é através do orar de novo, é através do estar de novo, é através do processo, um dia atrás do outro. Quando eu olho para trás, eu vejo, gente, coisa maravilhosa, e tudo para Deus tem um significado, né? Eu lembro que o meu filho tinha que ficar 6 meses, né, no serviço de reabilitação. E aí ele falou assim, mãe, eu não sei porquê, mas eu quero ficar mais um tempo aqui, eles estão pedindo para eu ajudar algumas coisas aqui, eu gostaria de ficar mais um tempo. Aí ele ficou mais um mês, mais 30 dias. Tá bom, aí ficou 30 dias lá. Depois ele falou assim, eu gostaria de ficar mais 30 dias aqui. Eu falei assim, meu Deus, será que esse menino não vai querer ir embora daqui? E estava trabalhando, né, assim, fazendo as coisas lá, ajudando outras pessoas. Gente, no dia que fez 9 meses que ele estava lá, ele falou assim, mãe, eu tô pronto para ir embora. Olha só.
Uma criança é gerada no útero da mãe em 9 meses. E meu filho foi gerado no espiritual nesses 9 meses também. O que é um período de gestação? É um processo. Se você tira aquele bebezinho antes, né? Hoje em dia tem crianças que nascem até com meio quilo, né, gente? E fica lá na incubadora, é aquela batalha, aquela luta, mas aquela criança nunca vai ser normal, ela sempre vai ter algum atraso, né? De aprendizado, alguma coisa, por quê? Porque não amadureceu, não foi tirado na hora certa, né? Então, o bebê, ele tem aquele período de gestação. Da mesma forma são os processos de Deus para nós. Deus tem os períodos de gestações na nossa vida. E se você olha para a criação do mundo, isso fala de processo do começo ao fim. Fala de tudo que Deus criou, ele criou com ordem. Tudo que ele criou num tempo específico. E tudo que ele fez foi através de um processo. Não se irrite com o processo, não desista no processo, não fique triste com o processo, porque o processo é o que nos ajuda a formar um caráter segundo os processos é que nos treinam para viver o milagre de Deus. Os processos faz a gente dar valor às coisas. Os processos faz a gente ter aquela perseverança, aquela força. É que nem se fosse uma musculação, né? O seu músculo espiritual ali e mesmo intelectual vão crescer naquele período. Você vai aprender muito mais no processo do que se a gente fosse simplesmente lá no mercado e comprasse um pacotinho de pipoca, né? Tá pronto, bota lá no micro-ondas. Nós somos a geração do fast food, né? Do drive-thru, porque é mais rápido, tudo mais rápido, mas com Deus as coisas não são assim. Deus tem um tempo para agir, e o tempo é dele, não é nosso. Amém? Existem alguns milagres que Deus vai fazer instantaneamente, e você vê na Bíblia, assim, ele pôs a mão, curou, pronto. E tem outros milagres que ele falou assim, e agora, você está vendo? Não, precisa tocar de novo, né? Então, tem coisas que são processos, tem coisas que são automáticas. E esses milagres que são mais demorados, que são construídos, né? Eles fortalecem a nossa fé, nos ensinam a ter perseverança, nos conduz numa vida de comunhão e dependência a Deus, né? Se você vê nesse processo de criação todo aqui, Deus criou numa ordem, como a gente já falou, e tem um outro componente, né? Criou o firmamento, separou o firmamento da terra. E no meio, entre a terra e o firmamento, tem um sanduíche ali, né, gente? Esse sanduíche é a atmosfera. E essa atmosfera previne até que os raios de sol, né, muito forte, queimem a gente. Eu lembro que quando Deus estava falando muito com essa palavra no meu coração, foi a formatura do meu sobrinho em Chicago. E a gente foi para lá, a formatura foi no verão do lado de fora. Gente, pensa numa terra quente e pensa num sol ardido e pensa num dia quente. Mas estava muito, muito, muito quente. E não tinha nuvem nenhuma. Era só aquele sol. Então, você só via gente assim, correndo para os banheiros, né? Porque onde tinha ar-condicionado, os banheiros ficam cheios de gente, porque ninguém aguentava o calor. E aí, naquele dia, o Senhor falou algo comigo. Quando ele separou, né, o céu e a terra, ele criou também a atmosfera. E essa atmosfera, ela protege a gente de morrer queimado pelo sol, literalmente. E, assim, na Bíblia, é muito falado, né, a figura de Jesus como o sol da justiça. E eu lá, morrendo de calor, né, já toda pelando lá com o calor, e o Senhor falando no meu coração, né, que of course, né, Deus faz umas coisas maravilhosas. A gente estava tudo lá, morrendo mesmo de calor, de repente veio aquela nuvem, sabe aquela nuvem assim que tampa o sol? E tampou o sol e parece que diminuiu uns 10 graus assim da temperatura. Todo mundo respirou, olhou um pelo outro, assim, aquele alívio, aquele frescor. E naquela hora o Senhor falou comigo: eu sou o sol da justiça, mas Deus não faz a justiça antes de exercer a graça. E a graça é essa atmosfera, né? Essa proteção entre a justiça de Deus e nós. Existe a graça, existe a misericórdia de Deus para mediar. Ai de nós, se não fosse essa nuvem, né? Que tampa
aquele calorão do sol. Ai de nós se não fosse essa proteção de Deus, a graça de Deus nesse processo. Então, no processo de transformação da nossa vida, no processo de criação, no processo de transformação daquilo que nós somos, da nossa casa, da nossa família, seja o motivo pelo qual você está orando, né, pelo seu filho, pela sua casa, existe justiça, mas existe graça, existe proteção, existe misericórdia, e Deus nos guarda durante esse processo. Deus nos protege durante esse processo. A gente fala assim, mas aí eu não vou dar conta, não aguento mais, aguenta. Quando você acha que você não tem mais nada, você acha 2 pãozinhos e um peixinho lá dentro da sacola, escondidinho. E aí Deus multiplica, e Deus faz de novo, e Deus dá ânimo novo, é um dia de cada vez. E às vezes a gente fala isso como um jargão, né? Mas a palavra de Deus fala que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Não fala que ela acabou no dia seguinte, fala que ela se renova todos os dias. Então, assim, não importa quão difícil esse dia foi, amanhã o sol vai nascer, é uma esperança nova, é uma misericórdia nova, é uma graça nova, é uma força nova, é um viver novo no Senhor. Amém? Amém? Amém. Eu queria, deixa eu ver se eu falei tudo que estava aqui. Deus, que foda. Deus conhece a nossa estrutura, né? Ele vai respeitar os nossos processos. Às vezes a gente olha para uma criança, você não vai dar uma faca na mão de uma criança de 3 anos, né? Você vai cortar a comida dela e vai pôr lá no prato para ela comer. Mas à medida que ela vai amadurecendo, que ela vai aprendendo, que ela vai tendo mais destreza manual, você vai dando outras coisas na mão dela, você vai dando outras ferramentas. Nesse processo de transformação, de criação do novo, o Senhor vai colocar ferramentas nas suas mãos à medida que você atinge o nível de maturidade para usar aquela ferramenta. O Senhor vai dando, Ele vai provendo tudo que nós precisamos para esse processo de transformação. Então, o primeiro dia Ele disse, haja luz, no segundo dia Ele separou o firmamento da terra. Então, assim, quais são as áreas da vida do seu filho, quais são as áreas na sua família, quais são as áreas na sua vida que precisa separar, que precisa santificar, que precisa tirar, né? Santificar significa por separado, né? Quais são as áreas da nossa vida que precisam ser separadas, que precisam ser santificadas, que precisam ser transformadas, que precisam ser separadas, quais emoções dentro da gente que precisam ser entendidas, né? A gente tem alguns minutinhos, não muito, mas eu queria abrir para conversar um pouquinho com vocês, se alguém quiser falar alguma coisa rapidinho a respeito da sua experiência até aqui, como é que você tem usado o conhecimento que você tem aprendido aqui. É importante a gente falar sobre essas coisas, porque pode até dar ideia para outras pessoas, né? Você vai parar de gravar agora? Só lembrar. Eu posso parar. Para quem for assistir essa reunião, então, mais tarde, um beijo no seu coração e a gente se fala.